mais um pouquinho aqui comigo para falar das suas apurações em relação à história ali do motorista do Fernando Haddad, né? A gente vem falando sobre essa história toda, de perseguição ou não da polícia a essa equipe do Haddad e ao próprio Haddad, que numa parte dessa situação toda estava junto, é deixado em casa e depois a situação continua. O motorista mudou a versão dele, né, o Ramiro? É verdade, Natália. Isso foi num depoimento à Polícia Civil. Ele foi ontem, na segunda-feira, a segunda delegacia seccional da Polícia Civil, na Zona Sul de São Paulo. Foi a região onde houve a suposta perseguição, ou suposta abordagem, que ele foi falar algumas coisas, aí a gente está vendo as imagens. Ele foi contar o que aconteceu. E o que é o problema? A primeira vez que a gente falou com pessoas da equipe do Haddad, do entorno do Haddad, e a gente teve acesso às mensagens que ele mandou na hora da abordagem, a gente escuta ali ele falar que teria... Isso aí eu acho que é quando ele está deixando o Haddad em casa, né? É depois. Depois ele circula, enfim, estaciona perto de um hotel. A gente tinha ouvido ele falar de que uma viatura da polícia tinha passado por ele, a gente tem essas imagens, inclusive. Essa viatura teria parado na frente dele, estacionado, tinha o carro dele, mais um carro e o da polícia, segundo o relato dele. E aí a gente não sabe se parou ou não, porque a gente já não tem mais imagem. A imagem que a gente tem acaba no carro dele. E aí, segundo ele tinha falado a interlocutores, né, da campanha do Haddad, ele sai, em determinado momento, ele teria saído 2 vezes do carro. Uma vez sem bateria, ele sai, vai buscar um carregador para mandar mensagens, ele estaria se sentindo intimidado, perseguido e queria avisar a alguém que ele estava passando por essa situação, caso algo acontecesse com ele. E na segunda vez, ele disse que sai mais uma vez para perguntar. Vou perguntar, ele até mandou uma mensagem. Vou até eles perguntar o que está pegando. É isso que ele manda para um advogado que a gente teve acesso às mensagens. Nesse momento, ele teria saído do carro, teria sido questionado. Os policiais que estariam na rua, segundo o relato dele, falaram vaza, e aí ele entrou no carro de volta e foi embora. O que ocorre? As câmeras que a Secretaria de Segurança Pública disponibilizou na sexta-feira, uma câmera, na verdade, não mostra ele saindo do carro pela segunda vez. E aí ficou aquela conversa, a gente perguntou o que vocês vão fazer para a campanha do Haddad, eles falaram, vamos mandar fazer uma perícia, essas imagens têm alguma coisa errada, mas na segunda-feira ele foi à polícia e disse que não saiu do carro pela segunda vez. E aí a gente entrou em contato novamente com a campanha do Haddad, as pessoas falaram, ele mandou aquela mensagem, parecia que ele ia sair, mas ele titubeou e ficou no carro de fato. Bom, então mudou a versão, né? Primeiro ele tinha dito que tinha saído no carro para confrontar os policiais, perguntar o que estava acontecendo, depois ele disse que não, por medo, ficou dentro do carro. Pegou mal, né? Pegou mal porque ele foi pego em contradição, né? Pois é, Ramiro, e que história, né? E como a gente já trouxe aqui em outros momentos, é importante demais durante agora a campanha, ou as campanhas, porque a Polícia Militar está dentro do guarda-chuva do governador do estado, né? Que é o Tarcísio de Freitas, que é o outro candidato no caso dele, reeleição, contra Fernando Haddad. É muito louca a história, né? Toma um contexto muito interessante de ser acompanhado, e é por isso que o Ramiro está muito em cima de todos os detalhes, para entender exatamente o que aconteceu. Tá muito estranho ainda, viu, Natália? Porque assim, vamos lá, para começar, barbeiragem da campanha do Haddad, isso óbvio, né? Eles terem divulgado uma versão que não se confirmou às autoridades é um problema. Uma campanha que não pode ter muitos erros. Você já falou hoje, né, mais cedo, que tem chance do Tarcísio ganhar no primeiro turno. É primordial para o Haddad ir para o segundo turno, né? O que a gente escuta é que o plano do Haddad é eleger o Lula e ter um palanque no segundo turno do PT é muito importante para isso. A gente está falando do maior colégio eleitoral do país. Então, assim, esse tipo de coisa fica bastante complicado porque o Tarcísio já está numa situação de vantagem, né? Então,
Enfim, mas o que acontece? A história não foi esclarecida ainda, precisa ser esclarecida. E aí eu fico me perguntando por que não foi, né? Seria muito fácil. Você conhece São Paulo até melhor que eu, né, Natália? Você sabe que, tipo, todo o centro de São Paulo, centro expandido, que a gente fala, né, que é um pedacinho Zona Sul, da Norte, da Leste a Oeste, mas região central ali, onde tem rodízio de carro, né, vamos dizer, é o centro expandido. Tem câmera. Tem câmera por tudo. Você pega prédio, você pega comércio, você pega as próprias câmeras do Smart Sampa, que são mais de 20 mil, né, o plano de governo da prefeitura ali, plano de segurança da prefeitura, de monitorar por câmeras toda a cidade. Tem câmera em todos os lugares. Então, o que é o relato, né? Que o Haddad teria saído numa aula na Sanfran, na Faculdade de Direito, né? São Francisco. Pegou o carro, o motorista pegou o carro, deixou ele em casa, saiu dali, o cara foi perseguido numa avenida da Zona Sul, começou a fazer volta dentro do bairro para despistar a polícia, daqui a pouco ele estaciona perto do hotel. Segundo ele disse até no próprio depoimento à polícia, que a gente teve acesso a algumas partes aqui, o Metrópolis teve acesso a algumas partes do depoimento, não conseguiu ver inteiro porque o processo está sigiloso, mas a gente viu algumas partes. Ele disse que ele estacionou porque tem muita câmera ali. Isso. Então, se ele estacionou ali porque tem muita câmera, porque a gente só viu uma câmera, né? Então, assim, são várias coisas que podem ser esclarecidas. E aí eu me pergunto, por que isso está sendo feito dessa forma? Tem várias possibilidades, né? O governo pode, por exemplo, estar querendo lucrar politicamente com isso. Falou, a abordagem da polícia foi padrão, vamos deixar eles com essas conversas deles aí, vai desgastando o candidato, eles ficam passando por mentiroso e a gente fica aqui surfando na onda. Sim. É uma possibilidade. Outra possibilidade é que a abordagem da polícia não tenha sido padrão em algum momento. E aí a gente poderia questionar isso por meio das câmeras. Então a gente gostaria mesmo que mais câmeras fossem disponibilizadas. O governo disse que analisou mais de 70 câmeras. É possível, a gente sabe que é possível reconstruir todo o trajeto do Fernando Haddad. Dá para ver do momento da Sanfran até ele chegar em casa, até o motorista sair depois. Todos esses lugares são monitorados por câmeras. E se tivesse uma questão de transparência mais efetiva, poderia ter chamado toda a imprensa para uma coletiva e falar, esperem aqui um pouquinho e vocês vão ver um vídeo de 2 horas. Aí você mostra as 2 horas das câmeras passando. Eu tenho certeza que todos os repórteres teriam essa paciência de parar e olhar frame por frame, porque tá interessante isso, todo mundo quer saber o que está acontecendo. Exato. E aí depois você fala, beleza, vocês viram? Não aconteceu nada, dúvidas. Entendeu? É simples, seria simples. Né? Mas aí a gente não sabe o que é. 1, estão querendo lucrar politicamente. 2, a abordagem da polícia não foi padrão? Não sabemos. Mas são coisas que a gente ainda quer saber. E outra coisa que me deixou um pouco encabulado não, encasquetado. Isso. Encabulado não costumo ficar, não. Mas, assim, mas que me deixou curioso é que na semana passada ainda, nos bastidores, começou a circular, e eu vejo pelos comentários das matérias que a gente faz no Instagram que essa versão já chegou às pessoas, de um boletim de ocorrência prestado contra o motorista em 2015, ou seja, mais de 10 anos atrás. Se a abordagem da polícia foi padrão, por que a primeira atitude tomada é tentar nos bastidores deslegitimar quem está prestando o depoimento? Acho que são perguntas que têm que ser feitas, né? Isso, eu queria entender. E aí, assim, vamos lá, né? Pedir acesso às câmeras, tomara que eles nos forneçam, né? A gente fica esperando que essa história seja resolvida da melhor forma possível, né? É isso mesmo. E depois, avançando, né? Se não foi o padrão, por que não foi o padrão? Né? Agora, vale ressaltar... daqueles policiais, é uma questão da corporação que está dentro do guarda-chuva de Tarcísio de Freitas. São muitas questões e todas muito importantes de serem respondidas, Ramiro. Vale ressaltar que, assim, a gente já fez inúmeras matérias aqui mostrando que a abordagem não é padrão, não é só contra o candidato adversário do Tarcísio em alguns momentos, né? A polícia de São Paulo mata muito, mata pelas costas, né? Tem várias questões complexas aí em questão de direitos humanos. A própria, outra coisa, o Magno estava falando mais cedo sobre como o Lula recuou, né, na questão da taxa das blusinhas. O Tarcísio recuou sobre a câmera corporal. Isso, exato. Então, se os caras ficaram dentro da viatura, tem que ter a câmera deles dentro da viatura, mostrando que eles não saíram, que eles estavam lá. Sim, né? Exatamente. Tem a câmera dos policiais, tudo está filmado, gente. Então a gente só quer ver esses vídeos.